Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, dia 4 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. A manchete de hoje é para o INSS, aqui diz que as atas do Conselho da Previdência registravam irregularidades no consignado há 20 anos. Os integrantes do colegiado já alertavam, em reunião que ocorreu em 2005, para o aumento dos casos de descontos indevidos. E o ex-presidente da CONTAG, que é alvo da CPI do INSS, tem transações acima de sua capacidade, aponta a COAF. E os aposentados e pensionistas podem desbloquear consignado com dados de conta bancária. E sobre essa guerra entre Israel e Hamas, estamos próximos da paz no Oriente Médio, diz Trump após resposta do Hamas a plano para Gaza. Isso porque o próprio Hamas aceitou parte do plano dos Estados Unidos e afirma estar pronto para negociar. Já na política nacional, temos um assunto aqui para o nosso Congresso, que a proposta do imposto de renda aprovada na Câmara blinda na prática renda do agro contra o imposto mínimo. E esse dispositivo foi incluído pelo relator, Arthur Lira. Economista estima perda de até 3 bilhões de reais. E nova cúpula do Judiciário foca descrição e exemplo contra a crise de imagem com penduricalhos. E aqui ao lado nós temos 2 editoriais do Folha de São Paulo para este sábado. Primeiro, com fundo eleitoral, Congresso mata a defesa do ajuste fiscal. Em contradição, parlamentares elevam o valor para a campanha do ano que vem. Já o segundo editorial diz o seguinte: populismo penal não é antídoto contra metanol. Câmara quer tornar a adulteração crime hediondo, mas não atende urgência. Já neste carrossel de imagens deste sábado, temos aqui o primeiro caso sobre as bebidas adulteradas. O Brasil tem 113 notificações de intoxicação por metanol em 5 estados e também no Distrito Federal. Números incluem uma morte em São Paulo. E sobre o ranking Folha Mauá 2025, BYD e Porsche fazem disputa inusitada em segmento com poucas opções. E o modelo chinês gastou menos gasolina e eletricidade em todas as medições. E sobre a Copa das Árvores, indígenas do Acre promovem campeonato que une futebol e preservação, como nós podemos ver aqui nesta imagem, os jogadores. Agora, falando ainda sobre o caso dessas bebidas adulteradas, controle de bebidas alcoólicas passa por agricultura, SUS e órgãos locais até chegar à mesa. E os especialistas também afirmam que o risco de metanol em cerveja e vinho é menor, porém não nulo. Já sobre os crimes virtuais, Polícia de São Paulo alerta sobre um novo golpe da ligação muda e uso de voz por inteligência artificial. A gravação de poucos segundos seria suficiente para clonar a voz da vítima e usá-la no crime. Na política nacional, um policial militar réu pelo 8 de janeiro passa em exame da OAB e coloca a instituição em uma situação inédita. E a comissão diz que o caso é muito delicado e empurra a decisão sobre registro para o Conselho Pleno. E não recua 1 milímetro em afirmar que Donald Trump é fascista, disse o presidente do partido do PT. O Edinho Silva avalia que seria um erro histórico não classificar o líder americano dessa maneira. Agora, sobre saúde, temos aqui um assunto sobre a doença de Parkinson, como é a rotina de Milton Nascimento, que recebeu o diagnóstico de demência. E o músico lida com Parkinson há 2 anos. E o filho diz que o pai tem estado distante da realidade. No próximo destaque é um texto de Walter Porto. Por que há tantos festivais literários que surgem em diversas cidades de todo o Brasil? Eventos têm sido um trunfo para políticas de cultura.
E agora o cenário é de falta de livrarias. Na seção Pare para Ler, temos aqui este seguinte assunto sobre tecnologia. Controle parental do ChatGPT pode ser quebrado em minutos. E você que é pai, você que é mãe, saiba que o autor deste texto desconstruiu sem esforço o discurso de segurança elaborado pela OpenAI. No caderno Todas, ferramenta de inteligência artificial da Folha tira dúvidas sobre câncer de mama. E sobre o Festival do Rio, Luísa Schelling lança filme de terror e irá dirigir Nanda Costa. Agora, nos assuntos de economia deste sábado do jornal Folha, temos aqui o primeiro. Petrobras vende gasolina com valor mais alto do que o mercado internacional. A diferença, a paridade de importação, atinge maior valor desde o início da política de preços. Também temos a próxima chamada de capa. Medo da falência assombra fundador na NVIDIA e ajuda a explicar o sucesso da empresa. Busca por novos mercados e temor de quebrar levaram o grupo à dianteira na inteligência artificial. Agora, temos aqui um caso que aconteceu no Paraná. O Supremo Tribunal Federal dá aval para bancar obra de 365 milhões de reais em Santa Catarina e encerrar a disputa de 34 anos. Já na política, fundação do MDB apresenta plataforma para 2026 com críticas ao governo Lula. Essa coordenação ficou a cargo de Aldo Rebelo, que se aproximou do bolsonarismo. Já no Guia Folha de hoje, temos aqui um destaque para passeios. Festival da Lua tem comida chinesa e a apresentação com dragão de 100 metros lá em São Paulo. E bênçãos e eventos de adoção marcam o dia de São Francisco. E as igrejas têm uma programação especial prevista para hoje. No cotidiano, violência em escolas segue em alta no Brasil todo e teve um crescimento de 23% em 2024. E as meninas são as principais vítimas dessa violência. No ano passado, elas representaram 58% desses casos. E no Rio de Janeiro, deputado diz que deu voz de prisão a homem após tentativa de extorsão. O suspeito teria se passado por um produtor de TV e pedido R$10 mil para não veicular. Agora em São Paulo, Nunes quer estender alvará automático à construção de habitações de interesse social. Esse projeto consta em versão final do plano de metas apresentado na última terça-feira. E para a previsão do tempo, temos aqui que para hoje, neste sábado, dia 4 de outubro, deve ter um sol entre nuvens e chance de chuvisco à tarde lá no estado paulista. A temperatura máxima pode chegar a 26 graus Celsius neste sábado e 30 graus Celsius no domingo. Nos assuntos agora internacionais, primeiro é para o governo de Donald Trump. O número de brasileiros deportados no governo de Donald Trump já é o maior desde pelo menos 2020. Até 1º de outubro, foram 2.262 cidadãos retirados dos Estados Unidos, que representa um aumento de 36,2%. E no Japão, conservadora ganha eleição partidária e deve se tornar a primeira mulher premier do Japão. Agora sobre ciência. Sapo ganha um nome 62 após ser coletado e é considerado extinto. Essa espécime, localizada no Paraná, fazia parte de um grupo conhecido pelos sapos explosivos. No meio ambiente, FUNAI detecta ofensiva de 7 empresas por créditos de carbono no Vale do Javari. E o Ministério Público Federal move uma ação contra 3 empresas e Univaja por contrato assinado em 2022. Agora, temos aqui as 5 matérias mais lidas pelo público na Folha de São Paulo. Primeiro é sobre política.
Policial militar réu pelo 8 de janeiro passa em exame da OAB e coloca a instituição em situação inédita. Já a segunda matéria, 11 membros de uma mesma família são condenados à morte na China por controlar campos de cyberescravos. Na terceira matéria, temos aqui um relato de uma pastora. Ela disse que achavam que era adoração, mas estava infartando no altar. Já a quarta matéria mais lida, Supremo Tribunal Federal dá aval para Paraná bancar obra de 365 milhões em Santa Catarina e encerrar disputa de 34 anos. E a quinta matéria mais lida foi escrita pela Mônica Bergamo. Juiz ordena que Ratinho prove ou se retrate de acusações contra o cantor Chico Buarque. Agora, temos aqui no Caderno de Cultura, a primeira é uma análise. Taylor Swift, em Life of a Showgirl, aprofunda seu crepúsculo criativo musical. E a cantora americana também revela que nova turnê não deve acontecer tão cedo. Também temos aqui uma crítica. A escritora Micheline Verunsky faz a linguagem uma arma contra a colonização. E por último, na seção multitela, Bad Bunny e continuação de Extermínio, o que ver na TV e no stream na manhã deste sábado. Agora na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui a manchete de hoje, que é para a guerra no Oriente Médio. Hamas aceita parte do plano de Trump e admite deixar o poder. O grupo terrorista concorda em libertar reféns israelenses. Hamas declarou ontem que aceita soltar todos os reféns israelenses mantidos em Gaza, além de devolver os corpos dos mortos no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 e nos 2 anos de guerra. O grupo admite também deixar o poder, desde que há um corpo palestino de tecnocratas independentes, sem esclarecer se poderia fazer parte dele. A decisão é resposta à proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última segunda-feira. O grupo não diz se concorda em entregar as armas, exigência de Israel e dos Estados Unidos, rejeitada antes. Trump afirmou que Hamas está pronto para uma paz duradoura e exigiu que Israel pare o bombardeio a Gaza. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse estar pronto para implementar a primeira fase do plano. Ele sofre pressão contrária da ultradireita, que sustenta o seu governo. E Donald Trump disse o seguinte: não se trata apenas de Gaza, trata-se de uma paz há muito tempo almejada no Oriente Médio. Agora, o Estadão fez aqui uma entrevista com Michel German, ele que é do Centro de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sobre este assunto, ele falou o seguinte: Hamas propõe devolver poder e seguir existindo. O grupo quer voltar a ser menos militar e político, mais social e religioso. Agora, temos aqui a próxima matéria na capa de hoje, que é sobre o trabalho. Em 3 anos, reforma trabalhista gera economia de 15 bilhões de reais. O estudo aponta que entre 2022 e 2024 houve uma redução de despesas para o judiciário, empresas e trabalhadores em razão da queda no número de processos. E a reforma trabalhista foi aprovada no ano de 2017 e 2,1 milhões é a quantidade de processos trabalhistas que foram registrados no Brasil apenas no ano passado, em 2024. Sobre política, temos aqui esta manchete que céticos com anistia, aliados de Bolsonaro agem para viabilizar prisão domiciliar. Os bolsonaristas sabem que não têm apoio para a aprovação de um indulto e tentam pressionar o Supremo Tribunal Federal. E sobre o caso ainda dessas bebidas contaminadas aqui no nosso país, temos aqui a matéria que afirma que o Brasil tem mais de 100 casos em análise. Bares abrem sem clientes. Estabelecimentos divulgam medidas de segurança.
e alguns só servem cerveja e vinho. E ataque dos Estados Unidos afunda barco e mata 4 na Venezuela. Também temos que morte de advogada em São Paulo foi latrocínio e 3 pessoas são presas. Agora, temos aqui alguns destaques para este fim de semana. Elas estão em Paris, 1874, com a ajuda da realidade virtual. A mostra no Espaço Cultural CNP leva a primeira exposição impressionista da história. Já no Caderno Bem-Estar, temos aqui sobre saúde, o olho no futuro, como prevenir Alzheimer desde a juventude. E ainda temos a próxima matéria sobre uma ajudinha para o relógio biológico, ferramentas para amenizar o jet lag. Já na capa do Globo, na manhã deste sábado, dia 4 de outubro, Hamas aceita libertar reféns e negociar plano de Trump. O grupo terrorista admite ainda deixar o governo de Gaza em caso de fim do conflito. O presidente dos Estados Unidos cobra que Israel pare esses bombardeios. Às vésperas de o ataque terrorista do Hamas a Israel completar 2 anos, na próxima terça-feira, a guerra de resposta das forças israelenses na faixa de Gaza pode estar, enfim, perto de um final. Cobrado na segunda-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a aderir à proposta de paz, o Hamas respondeu ontem que quer negociar alguns dos termos sugeridos, mas anunciou aceitar 2 pontos principais: libertar todos os reféns israelenses ainda em seu poder, em troca de prisioneiros palestinos, e deixar o governo da faixa de Gaza para ser substituído por uma gestão de palestinos ao fim do conflito. A proposta de Trump ainda inclui outros pontos, como a desmilitarização total do Hamas e a saída das tropas israelenses do enclave, que ainda precisam ser aceitos. Após a resposta do Hamas, o presidente americano afirmou que Israel deve parar imediatamente os bombardeios para que os reféns sejam libertos e que já está também negociando os detalhes para que se chegue a um acordo de paz duradoura. Agora, um próximo assunto é para o Rio de Janeiro, sobre trilhos renovados. Aqui informa que um dos cartões postais do Rio, que é o Bondinho de Santa Teresa, começa a fazer testes no novo trecho. 2 irmãos Silvestre, em obra há 12 anos. Com a inauguração prevista para o início de 2026, a linha permitirá conexão com uma estação intermediária do trenzinho do Corcovado. E agora, o próximo destaque do Caderno do Globo é sobre essa crise do metanol. A Anvisa tenta agilizar no exterior compra de antídoto para tratar a intoxicação. A Vigilância Sanitária acionou agências internacionais para trazer ao Brasil um medicamento chamado Fomepizol, que é a principal referência no tratamento da intoxicação por metanol, que não é produzido aqui no nosso país. O órgão publicou ainda resolução que permite a fabricação industrial de etanol farmacêutico usado para o mesmo fim. E ainda sobre este assunto, temos aqui uma entrevista com o ministro Alexandre Padilha. Ele afirmou que não houve falha da vigilância, houve um crime que colocou pessoas em risco. Na política, Bolsonaro já admite apoio a Tarcísio, mas quer Michele na chapa se estiver preso. Ex-presidente quer alguém com seu sobrenome na posição de vice, mas essa ideia enfrenta resistências entre aliados no Centrão e até mesmo no bolsonarismo. Na economia, reforma administrativa propõe tabela única de remuneração de servidores. Medida ajudaria a organizar planos de cargos e salários do serviço público, reduzindo as disparidades atuais.
Também temos aqui mais um assunto dizendo que ampliação da isenção do imposto de renda deve impactar PIB e inflação. Analistas projetam que dinheiro extra impulsionará o consumo, o que pode elevar o PIB e provocar alta de preços. Na saúde, além da balança, pré-diabetes pode ser revertida sem perda de peso. Estudo mostra que boa alimentação e exercícios físicos têm a mesma eficácia da remissão obtida ao perder peso. Também temos aqui um próximo assunto, que o Sindiri Combs é condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Rapper e empresário da música respondeu pelo crime de transporte para fins de prostituição. E aqui temos também um destaque do segundo caderno. Está mais difícil fisgar o público, de Isabel Gomes. O cenógrafo de mega eventos como o Réveillon de Copacabana e Aquários fala dos obstáculos e adianta projetos como a árvore de Natal de 90 metros na Enseada de Botafogo. E por último, temos aqui este assunto que é para o Rio de Janeiro, orações com reforço de segurança. Fechadas na quinta-feira, após sofrerem ameaças de criminosos, igrejas no Andaraí, como a de São Cosme e São Damião, reabriram ontem para cerimônias religiosas com viaturas nas portas e também um policiamento reforçado na região. Agora, no Correio Brasiliense deste sábado, temos aqui alguns destaques no alto da capa. O primeiro, a arte de olhar os pássaros. Aqui diz que os observadores de aves têm à disposição, lá no Distrito Federal, de diversos parques para curtir esse hobby. E aqui também temos sobre premiação, muito além da estética. Arquitetos da Casa Cor 2025 debateram no Correio os novos caminhos da atividade, promovendo mais acessibilidade e bem-estar com tecnologia e transformações. E sobre esportes, Trionda já está rolando. Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 chega às lojas de material esportivo do Distrito Federal em 5 versões e os preços vão variar de R$ 99 a mais de R$ 1.000. E o modelo mais completo, sem chip, é o mais próximo do que será usado a partir de 11 de junho no Canadá, no México e também nos Estados Unidos. No Oriente Médio, Hamas aceita libertar os reféns e Trump já exige o fim de ataques de Israel a Gaza. Também temos mais um destaque na capa de hoje. Distrito Federal tem mais um caso suspeito de intoxicação. São 128 no país. Um homem de 46 anos foi internado na UPA de Brasilândia com sintomas de intoxicação por metanol após ingerir bebidas alcoólicas. E esse já é o segundo caso sob suspeita no Distrito Federal. O primeiro foi o rapper Hungria, que está na UTI desde quinta-feira. E ontem, sexta-feira, laudo da Polícia Civil indicou que amostras da vodka consumida pelo artista não tinham vestígios da substância, embora o produto tenha sido adulterado, e a conclusão depende do exame de sangue. Equipes da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar fecharam ontem 3 estabelecimentos de Vicente Pires que vendiam destilados sem notas fiscais que confirmassem a procedência. E o balanço do Ministério da Saúde indicou que 128 casos estão registrados em São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia e Distrito Federal. E uma morte por ingestão de metanol foi confirmada até agora e a 11 sob investigação. E o GDF anuncia mais fiscalização no setor de bebidas no fim de semana. Também temos aqui a informação que um homem foi preso em flagrante no Paranauá
por falsificação de destilados. E aqui temos mais outros dois destaques. O primeiro é de uma entrevista que aconteceu ao CB.agro. Brasília preparada para as emergências. Gestores da saúde no Distrito Federal, Edna Marques e Fabiano dos Anjos, asseguraram na entrevista que a rede pública está preparada para atender a casos de intoxicação por metanol e também apontam os cuidados que consumidores devem adotar. Já nesta próxima imagem, destaque informando aí a situação do rapper Hungria, e ele apresentou melhoras. Internado na UTI do Distrito Federal está o cantor brasiliense, segue em tratamento. E de acordo com os médicos, o quadro de saúde evoluiu após as hemodiálises e o uso também de etanol. Já neste destaque, mais segurança nas salas e nas redes para o CNU. Para garantir a lisura do concurso nacional unificado de amanhã, quando 102,9 mil candidatos farão as provas, a organização reforçou os cuidados em todos os locais do certame, com detectores de ponto eletrônico e de metais. Já em outra frente, a Advocacia Geral da União, a AGU, notificou a Meta e também o Google para aumentar a vigilância e coibir os possíveis golpes e conteúdos falsos nas redes sociais. Como a gente consegue observar aqui nesta imagem ao lado, concurseiros inscritos para o CNU neste domingo receberam as bênçãos ontem na paróquia São José Operário, na Asa Norte. E na coluna Eixo Capital do Correio Brasiliense, Polícia Civil aceita reajuste salarial. Profissionais da corporação votaram favoravelmente ontem ao aumento de 27,05% oferecido pelo governo federal. E no caso, essa correção será paga em duas parcelas. A primeira ainda neste ano e a segunda até março de 2026. E antes de darmos continuidade com os destaques da capa aqui do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais duas obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Dando continuidade à capa aqui do jornal Correio Brasiliense, neste sábado, temos aqui um destaque sobre Casa Nova. Hamilton de Holanda, Criolo e Vanessa Moreno se apresentam neste fim de semana no evento de pré-lançamento do Centro Cultural do Sesc, na 511 Norte. E ao CB.poder, Festival da Indústria Inovadora. O presidente da ABDI, Ricardo Capelli, falou sobre o Festival Curicaca, que conecta indústria, tecnologia e também cultura. E será realizado de 7 a 11 deste mês, no Mané Garrincha. Agora, no jornal Cearense O Povo,
No alto da capa, temos aqui um assunto sobre política. Força no Ceará. PSB passa a gerir quase 40% das prefeituras com novas filiações. Já a manchete é uma reportagem em destaque: 17 casos de apreensão de bebidas adulteradas foram registradas no Ceará. Com 113 registros, 11 confirmados e 102 em investigação de intoxicação por metanol aqui no Brasil, donos de estabelecimentos do Ceará reforçam cuidados e cobram fiscalização. E veja na matéria do Povo como o metanol age no organismo. No caderno Vida e Arte, feito por São Francisco de Assis, Cântico das Criaturas completa 800 anos. Em cidades, Área Professor Abreu Matos, no bairro Cambeba, sofre intervenção. O povo presenciou escavadeira derrubando uma árvore com remanescente de mata do cerrado. A Selma afirma não haver qualquer irregularidade. E essa área desmatada é próxima à remanescente de mata de cerrado. Na política, delegação brasileira que estava em flotilha está em prisão no deserto de Israel. Na economia, temos aqui a informação que o Paulo Câmara vai deixar a presidência do Banco do Nordeste, confirma a Fazenda. Por último, Ceará aplicou 2,8 bilhões de reais em investimentos públicos em 2025. Já no Valor Econômico de hoje, deste sábado, temos aqui esta matéria dizendo que reforma administrativa não tira direitos, mas corrige o que passou do ponto, diz relator. O deputado Pedro Paulo cita férias de até 90 dias como exemplo de excessos. Coordenador do Grupo de Reforma Administrativa na Câmara e também relator da proposta, o deputado Pedro Paulo afirmou nesta sexta-feira que as mudanças previstas para o funcionalismo público não vão retirar os direitos dos servidores, mas devem corrigir o que passou do ponto, como as férias de até 90 dias para os funcionários públicos. E em entrevista à Globo News, o parlamentar disse que fará uma nova rodada de reuniões com as bancadas dos partidos para articular a aprovação dessa reforma. Ele afirmou ter o apoio do presidente da Câmara, Hugo Mota. E Pedro Paulo disse que essa reforma administrativa será apresentada em um pacotão legislativo, a exemplo do que foi feito na reforma tributária. Será uma proposta de emenda à Constituição, que está na fase de coleta de assinaturas dos deputados, uma proposta de lei complementar e um projeto de lei ordinária. O deputado disse ainda que serão contempladas 70 propostas de mudanças em carreiras públicas. E abre aspas. Não há nenhum direito sendo retirado do servidor público, disse Pedro Paulo na entrevista. Não estamos tratando do fim da estabilidade. Ao contrário, estamos tratando de trazer incentivos para os bons servidores. Agora, tem pontos que corrigem aquilo que a gente considera que passou do ponto, como férias de 60 dias e até 90 dias para algumas categorias. Fecha aspas, afirmou o parlamentar. E como relembra aqui na matéria do Valor Econômico, na quinta-feira, dia 2, Pedro Paulo apresentou o texto final da reforma administrativa, com propostas que devem limitar salários acima do teto constitucional e auxílios para servidores, conhecidos como penduricalhos. Entre essas propostas está uma mudança na penalidade para juízes e promotores afastados do cargo por malfeitos. Atualmente, eles têm direito a uma aposentadoria compulsória, ou seja, mesmo afastados do cargo, continuam recebendo. Pedro Paulo afirmou que é preciso ajustar essa penalidade máxima e acabar
com esse tipo de privilégio, adotando a possibilidade de demissão por processo administrativo disciplinar. O relator também afirmou o seguinte em entrevista: se tem mal feito, por que não pode ser afastado preventivamente? Depois recorre à própria justiça. São pontos de correção e que estão no debate público há muito tempo. A reforma tem que ter coragem de enfrentar esses pontos. E ainda segundo Pedro Paulo, o presidente da Câmara está convicto de que a reforma administrativa é importante para o nosso país. E essa reforma, que está em discussão, deve criar metas por desempenho, regulamentar o home office, limitar os penduricalhos e o adicional de férias, entre outras medidas. Agora, temos aqui o caso sobre calúnia a Gilmar Mendes. Supremo Tribunal Federal está a um voto de rejeitar recurso de Moro contra a decisão que o tornou réu por calúnia a Gilmar Mendes. Defesa do senador diz que o Supremo não esclareceu pontos da condenação. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem 2 votos a 0 para rejeitar o recurso do senador Sérgio Moro contra a decisão que o tornou réu por calúnia. Na denúncia, que foi aceita em 2024, a Procuradoria-Geral da República diz que Moro caluniou o ministro Gilmar Mendes em um vídeo em que aparece falando a interlocutores sobre comprar um habeas corpus de Mendes. A defesa de Moro entrou com um recurso afirmando que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi omissa em alguns pontos. Entre eles, não teria esclarecido, por exemplo, a omissão acerca da existência de alguma prova, ainda que indiciária, de que Moro foi o responsável ou teve qualquer envolvimento com a divulgação desse vídeo. Aqui afirma também que a relatora do caso, que é a ministra Carmen Lúcia, rejeitou esse argumento. Até o momento, foi acompanhada por Alexandre de Moraes. Faltam votar Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Abre aspas. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois, diferente do alegado pelo embargante, o juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. Fecha aspas, afirmou a ministra Carmen Lúcia. E essa análise do caso será feita virtualmente até 10 de outubro. No vídeo que gerou o processo, Moro aparece conversando com outras pessoas durante uma festa junina, realizada em 2022. E uma mulher diz o seguinte: está subornando o velho. Já na sequência, Moro responde: não, isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. E o Ministério Público Federal, em denúncia, diz o seguinte: ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o denunciado agiu com nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. E quando essa acusação foi aceita, a defesa de Moro, feita pelo advogado Luiz Felipe Cunha, disse que em nenhum momento o senador teve a intenção de ofender o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, no entanto, reconheceu que o parlamentar fez uma piada infeliz. O advogado também defendeu que os fatos foram tirados do contexto e que o vídeo não foi produzido pelo senador ou por sua equipe, mas por terceiros que estavam na festa e realizaram uma edição maldosa para divulgar nas redes sociais. E procurada, a assessoria de Sérgio Moro não comentou o julgamento até a publicação desta reportagem do Valor Econômico.
Ainda no Judiciário, vigiar emendas não é intromissão do Supremo Tribunal Federal no Congresso, diz Flávio Dino. Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: nós respeitamos as prerrogativas parlamentares, mas o Judiciário tem que fazer o seu papel de garantir que a lei seja cumprida. O ministro Flávio Dino disse que o STF não está se intrometendo em nenhuma prerrogativa do Congresso Nacional ao exercer o controle sobre o pagamento de emendas parlamentares e que essa decisão sobre a aplicação dos recursos continua pertencendo aos congressistas. De acordo com Dino, a audiência que ele convocou sobre o tema para o dia 23 busca assegurar essa transparência. Temos aqui também outras aspas. Nós respeitamos as prerrogativas parlamentares, mas o Judiciário tem que fazer o seu papel de garantir que a lei seja cumprida, disse Dino a jornalistas após participar do Congresso Internacional de Direito do Trabalho, promovido pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho, nesta sexta-feira, em São Paulo. Ele também completa o seguinte: a política é que vai definir o montante do dinheiro. Se o dinheiro vai para a saúde ou para a educação, porque são decisões políticas. A audiência no Supremo, com a participação de representantes do Congresso e de outros órgãos, tem como objetivo discutir a transparência e a rastreabilidade das emendas. E a sessão também servirá para demonstrar que houve avanços ao longo do ano por causa das exigências recentes impostas pelo Supremo, de acordo com Flávio Dino. Ele afirmou o seguinte: as decisões produziram bom efeito no sentido da rastreabilidade, sobretudo a identificação desde a origem do dinheiro até o último destino. Isso é importante para o controle institucional, para a imprensa, para o controle social, para o dono do dinheiro, que é o cidadão e a cidadã. E aqui também nos informa que o magistrado disse que a audiência também será uma oportunidade para conversar sobre o que ficou para trás e citou o montante de quase 40 mil prestações de contas relativas a emendas que estão pendentes ainda de análise. Ele reiterou que a exigência de transparência está na Constituição e que o papel do Supremo é cobrar que ela se efetive no caso das emendas, bem como uma adequação na alocação dos recursos. E para Dino, decisões monocráticas são incompreendidas. O ministro do Supremo defende mecanismo após Câmara aprovar projeto para limitar esse tipo de decisão. Já na política, após vitória com isenção do imposto de renda, o governo prevê perdas na medida provisória do IOF. Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas, diz que o executivo vai ter que ceder. Equipe econômica espera, no entanto, que projeto que prevê corte de benefícios tributários seja apreciado pelo Congresso. E a isenção do imposto de renda deve ser votada no Senado até o fim do mês. Alcolumbre ouviu de parlamentares da base do governo que há resistência em indicar o presidente da CAI, Renan Calheiros, como relator do texto. Já em São Paulo, temos aqui esta matéria: Tarcísio priorizará investimentos na área social em ano eleitoral. O governador deve fortalecer a secretaria comandada por Gilberto Kassab, responsável pelo repasse de emendas, convênios com prefeituras e articulação política. E Alexandre de Moraes pede manifestação da PGR sobre pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Esse pedido de prisão foi feito pelos deputados Lindenberg Farias, do PT, do Rio de Janeiro, e Talíria Petroni, do PSOL, também do Rio, no âmbito da ação em que Eduardo e Paulo Figueiredo
são denunciados por coação no processo da trama golpista. Já temos aqui a próxima matéria, que o ex-assessor de Alexandre de Moraes tem o seu passaporte retido na Itália. Eduardo Tagliaferro foi informado sobre um pedido de extradição feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente da CONTAG, alvo da CPI do INSS, tem transações acima de sua capacidade, aponta a COAF. Defesa de Aristides Veras afirmou que o dirigente sindical está tranquilo e que jamais desviou recursos. Lembrando que a CONTAG é uma das entidades investigadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do INSS, por supostos desvios em aposentadorias e pensões. E Veras é atualmente o secretário de Finanças da CONTAG, que é uma associação próxima do PT. Ele está licenciado do cargo e diz que o seu patrimônio tem origem lícita. Já no próximo destaque, temos aqui que Flávio e Eduardo Bolsonaro intensificam ataques ao Supremo Tribunal Federal e ainda cobram uma anistia ampla. Apoiadores de Bolsonaro convocaram para o próximo dia 7 de outubro uma caminhada pela anistia, organizada por familiares e lideranças da direita. Ainda na política, Mota promete relator para projeto que torna falsificação de bebidas um crime hediondo até o fim de semana. O projeto teve o requerimento de urgência aprovado na quinta-feira e abrange também a adulteração de alimentos. Crime hediondo é inafiançável e não pode receber a anistia. Decisão sobre vínculos de emprego com aplicativos da segurança, mas não resolve tudo, afirma Dino. Supremo Tribunal Federal analisa 2 ações movidas por empresas contra determinações da Justiça do Trabalho. Também temos aqui no Valor Econômico que o Alexandre de Moraes pede para Dino definir data de julgamento do núcleo 3 da trama golpista. E esse grupo é formado quase integralmente por militares. O ministro Flávio Dino diz que dosimetria para golpismo pode ser revista pelo Congresso, mas é contra. O ministro do Supremo Tribunal Federal se declarou contra uma proposta para fundir os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro poderá ficar sem salário do PL após trânsito em julgado. Jair Bolsonaro recebe um salário de 33,8 mil da sigla por cargo de presidente de honra. Ocupando o cargo de presidente de honra do Partido Liberal, PL, que é a sua sigla desde 2021, o ex-presidente Bolsonaro deve ter o seu salário mensal suspenso após o trânsito em julgado da ação penal que o condenou por 5 crimes na trama golpista. Mensalmente, o partido paga o salário de 33,8 mil a Bolsonaro, de acordo com a prestação de contas obrigatória do partido ao Tribunal Superior Eleitoral, com parcelas já declaradas até junho deste ano. Essa verba vem do fundo partidário distribuído pelo TSE com base, principalmente, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. E, além dele, Michele Bolsonaro também ocupa um cargo dentro do PL, de presidente do PL Mulher, pelo qual recebe 33,8 mil mensalmente, valor que é o teto do partido, pago também ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, por exemplo. E Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas ainda há prazo para que a defesa recorra na tentativa de reverter as condenações pelos 5 crimes. E com isso, o trânsito em julgado pode demorar mais alguns meses. E quando isso acontecer,
o pagamento dos salários deve ser suspenso. Ele não tem como trabalhar estando preso em regime fechado, diz o advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior, que tem uma atuação em direito eleitoral. Ele explicou o seguinte: ser um condenado em regime fechado faz com que ele não possa exercer nenhuma função remunerada. Não tem como ele trabalhar, não vai ter um home office na penitenciária, mesmo em uma prisão domiciliar. E ainda, o advogado argumenta que um dos efeitos da condenação criminal é a suspensão dos direitos políticos. E com isso, advoga a tese de que ele não pode exercer cargo partidário. E procurado pelo Valor, o PL não respondeu se pretende manter o cargo do ex-presidente no partido. E esse espaço, como afirma o Valor, segue aberto. Agora, um próximo assunto, temos aqui um texto de André Joubert, Tarcísio, o fantasma de Jânio e cinema com o Supremo. Sobram argumentos para o governador se concentrar em São Paulo. E Moraes pede investigação de ataques a Flávio Dino. O ministro também incluiu as ameaças no inquérito das milícias digitais. Aqui diz que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na última quinta-feira, dia 2 de outubro, a abertura de uma investigação sobre ataques sofridos por Flávio Dino após ele votar para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Moraes também ordenou que plataformas forneçam informações sobre os perfis que ameaçaram Dino. A investigação foi aberta depois de a Polícia Federal apontar uma ligação entre o caso e o inquérito das milícias digitais, que corre na corte desde 2021. Moraes também viu relação. Ele incluiu as ameaças no inquérito e determinou a abertura de uma apuração também em separado. E abre aspas, este inquérito, fazendo menção das milícias digitais, foi instaurado em virtude de presença de indícios e significativas provas apontando a existência de uma organização criminosa de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito, fecha aspas, afirmou. E a Polícia Federal já estava apurando o caso desde o dia 10 de setembro. Um dia depois de Dino votar pela condenação de Bolsonaro. E na ocasião, o próprio ministro enviou ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmando que estava sendo alvo de ameaças. Também temos aqui um próximo assunto, que pressionado a deixar o turismo, Sabino provoca União Brasil e diz que apoiará Lula onde estiver. Partido do ainda ministro defende a saída do governo com vistas a negociações por 2026. E apesar de ter entregue sua carta de demissão na semana passada, o ministro do Turismo, Celso Sabino, participou nesta quinta-feira, na última quinta-feira, da inauguração do Parque Linear da Nova Doca, lá em Belém, no Pará, ao lado do presidente Lula. Essa obra faz parte da infraestrutura da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a chamada COP30, que acontecerá na capital paraense no mês de novembro. E diante de Lula, Sabino mandou um recado ao seu partido político e disse que irá segurar a mão do petista onde estiver. A próxima matéria, no Valor Econômico deste sábado, advogados pedem a Moraes autorização para fazer contato telefônico com Bolsonaro. Ex-presidente está em prisão domiciliar e proibido de utilizar o celular. E Carlos e Eduardo Bolsonaro criticam promessas de indulto para o pai e defendem a anistia.
Manifestações ocorrem horas após Romeu Zema prometer benefício a ex-presidente se for eleito em 2026. Saiba quem são os super ricos do Brasil e como eles deverão ser taxados. Proposta de isenção de renda para quem ganha até 5 mil estabelece um aumento de taxas para contribuintes de alta renda. Também o Valor Econômico nos traz uma análise. Risco de perda de receitas com imposto de renda é afastado por hora, mas caminho à frente é longo. Ainda há muitas questões em aberto a respeito das contas públicas em 2026. No próximo assunto, ainda no Valor Econômico, temos aqui a matéria que relator da reforma administrativa propõe limite de gastos primários a estados e municípios. Conjunto de propostas ainda divide opiniões e deve ir ao plenário da Câmara no mês de novembro. E CGU nega a demora e diz que encaminhou para a Polícia Federal auditoria sobre fraudes no INSS. Em depoimento à CPI, o ministro Vinícius Marques de Carvalho diz que não comunicou ao governo Lula em respeito a sigilo das investigações. E ainda Moraes inclui ameaças contra Flávio Dino em inquéritos das milícias digitais. E aqui também temos uma fala em destaque do presidente Lula. Ele diz o seguinte: estou me preparando para entregar outra vez o melhor governo que o país já teve. Ele também complementa dizendo que o pessoal da raiva, o pessoal do ódio, o pessoal da fake news, eu quero dizer para essa gente, se preparem para lutar, porque não vamos permitir que vocês voltem a governar esse país. Simões aumenta chances de eleição para governador em Minas Gerais com o PSD, diz Zema. O governador de Minas afirmou o seguinte: Matheus Simões é meu braço direito. É uma pessoa extremamente competente e a saída dele para um outro partido visa a deixar o cenário eleitoral mais definido, com um partido maior. Mas os planos que estão traçados para Minas Gerais continuarão os mesmos. E a CPI mista do INSS pedirá prisão preventiva do presidente da Conafé. Carlos Roberto Ferreira Lopes é acusado de falso testemunho. E ainda temos aqui também uma análise na área da política de Maria Cristina Fernandes. Sidônio calçou Lula para dobrar o governo à isenção do imposto de renda. Ministros logo se aperceberam que o titular da comunicação chegou para mexer não só na sua área, mas também na agenda da gestão. Também temos aqui a informação que a Câmara aprova a urgência de projeto que torna o crime hediondo a adulteração de bebidas. Essa votação se deu em meio aos episódios recentes de contaminações de bebidas alcoólicas por metanol. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o momento é de preocupação, e se referindo à deputada retida por forças israelenses. Luiziane Lins participava de uma missão humanitária que tinha o objetivo de levar alimentos e medicamentos à faixa de Gaza, e sua embarcação foi apreendida em águas internacionais. E antes de darmos continuidade com os destaques do Valor Econômico, nós faremos aqui mais um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí.
Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade, temos aqui a próxima matéria na política, que o TSE abre código-fonte de urnas eletrônicas para fiscalização. Essa solenidade, realizada na última quinta, marca o início dos preparativos para as eleições de 2026. E sobre essa isenção do imposto de renda, veja quem são os 18 deputados que não votaram. O projeto foi aprovado de forma unânime na Câmara. Os 493 parlamentares presentes se posicionaram a favor. E entre os faltantes, 6 são do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Já no próximo destaque, temos que a CPMI do INSS ouviu o ministro da CGU sobre a atuação do órgão no combate a esquemas ilegais. O presidente da CPMI já adiantou que o colegiado também tem o propósito de ouvir o ministro sobre possíveis irregularidades na concessão de crédito consignado. E aqui temos um texto de Maria Cristina Fernandes para o Valor Econômico. A agenda que avança para pautar o ano eleitoral. BETs, Fintechs, PCC e emendas parlamentares formam o quarteto da agenda lulista. E os réus do Núcleo 3 apresentam suas defesas. Fazem parte do grupo um agente da Polícia Federal e 9 militares, entre eles um general da reserva. Quanto mais candidatos da direita, mais votos, diz Zema após visitar Tarcísio em São Paulo. E esse encontro reforça a aproximação entre os dois em um momento em que o governador de São Paulo reforça publicamente pressões para entrar na corrida presidencial em 2026. E sobre a vitória da Justiça Tributária, na verdade, essa foi a frase que o presidente Lula falou sobre essa aprovação da isenção ampliada do imposto de renda pela Câmara. E o Itamaraty vê com preocupação detenção de brasileiros em barcos por Israel. O governo afirma que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses. Lewandowski diz que a democracia brasileira sofreu com influxos do exterior. Também temos aqui, no próximo assunto, ainda do Valor Econômico, e, no caso, a deputada do PT, ela foi capturada por Israel em flotilha que levava ajuda a Gaza. E Mota pede apoio ao Itamaraty. A deputada federal Luiziane Lins, do partido PT do Ceará, estava com mais 9 ativistas brasileiros na flotilha que levava alimentos, água potável, medicamentos e brinquedos à faixa de Gaza. Iglesias celebra relatório de Lira sobre imposto de renda e espera uma votação célere no Senado. A ministra das Relações Institucionais disse que as alterações propostas pelo relator não afetam a essência do texto, que representa um grande passo para a justiça tributária do país. Lira inclui em parecer que o governo vai propor uma política nacional de atualização da tabela de imposto de renda.
Relator não descreve como que acontecerá essa atualização, mas determina que o projeto seja enviado em 1 ano. Proposta de imposto de renda terá impacto eleitoral, mas é frágil ao ignorar correção da tabela. Isenção para quem ganha até R$ 5.000 tende a se transformar em um dos cartões postais da campanha pela reeleição do Lula. Já por unanimidade, a Câmara aprovou a ampliação de isenção do imposto de renda e tributação das altas rendas. No caso, foram 493 votos a favor e nenhum contra. O projeto agora segue para análise do Senado. Temos aqui esta matéria que diz que Lira nega que tabela do imposto de renda será indexada ao IPCA. Relator confirma que fez mudanças no parecer aprovado. Líder do governo diz que equipe econômica concorda com essas alterações. Governo retoma negociações com os Estados Unidos antes de decidir por lei anti-embargos. Essa proposta tem como objetivo proteger autoridades e instituições brasileiras, como os bancos, de sanções internacionais. O governo federal irá apostar na retomada das negociações com os Estados Unidos antes de seguir as discussões em torno de uma lei anti-embargos. E a proposta tem como objetivo proteger autoridades e instituições brasileiras, como os bancos, de sanções internacionais. E apesar de a medida ser defendida por figuras de peso, como o próprio ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a avaliação de interlocutores do governo é a de que é necessário aguardar mais um pouco antes de levar a proposta para frente. E o Executivo acha que irá conseguir retomar as negociações diplomáticas com os Estados Unidos. De acordo com os interlocutores, é melhor priorizar uma saída diplomática do que medidas que poderiam ser lidas como retaliações. E um ministro do Supremo também considerou que o importante agora é debater o tema, mesmo que nenhuma providência concreta seja tomada rapidamente. Para aliviar contribuintes de alta renda, deputados negociam incluir parte da medida provisória alternativa do IOF no projeto de isenção do imposto de renda. Proposta do governo prevê taxar contribuintes com ganhos acima de R$ 50.000 por mês para compensar as isenções e descontos da proposta do imposto de renda. Medidas previstas na MP do IOF podem aliviar essa carga. Bem, temos aqui no próximo assunto que Lewandowski diz que a democracia brasileira sofreu com influxos do exterior. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país, na edição deste sábado. E neste momento eu quero convidar você para acompanhar a seguir a TV Justiça, que é os principais destaques do judiciário brasileiro dessa última semana.